Olá, Tutameia apresenta agora uma nova entrevista da série sobre o golpe militar de 1964, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela conversa conosco nessa sessão aqui, nessa sessão dessa nossa série, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, que a Eleonora apresenta agora com mais completude e faz a primeira pergunta dessa nossa conversa. Eleonora. Roberto Amaral, que bom tê-lo aqui conosco. Aqui para mim está havendo falha do som. Roberto Amaral, que bom que você está aqui conosco também novamente nesse projeto especial sobre os 60 anos do golpe militar. Roberto Amaral, jornalista, foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Lula e tem a sua trajetória ligada à resistência à ditadura militar. Roberto Amaral, onde você estava no dia 1º de abril de 1964? Eu estava em Fortaleza. Eu era assessor do governador do estado. Na véspera, ele havia me chamado, o governador Virgílio Távora, e me dizia, Roberto, ele me chamava de Amaral. Amaral, o Jango fez a única coisa que não se pode fazer neste país, quebrar a hierarquia militar. Eu vou tentar salvar o meu mandato. Saia daqui e vá dizer aos seus amigos para cada um se cuidar, que eu não posso fazer mais nada. Isso foi no dia 31. Eu saio do palácio e vou contatar, identificar, chamar todos os companheiros, não só do partido, mas da esquerda em geral. A todos eu surpreendi e ninguém acreditou na mensagem que o governador mandava. Gastei a noite nisso e pela manhã eu era ainda estudante de Direito, chego na faculdade, estavam os meus amigos comemorando o levante do general Mourão. Diziam eles, em festa, que estava ocorrendo o que o sistema queria. Os golpistas botaram a cabeça do lado de fora para que o general Brasil, sobre quem depois eu falo, cortasse o pescoço. Isso era já de manhã cedo. Eu saí da faculdade e fui à casa do governador. Quando lá cheguei, estavam as chamadas classes produtoras. Os empresários exigindo que o governador se antecipasse da repressão e colocasse a polícia militar nas ruas. O governador driblou como pôde, disse que o que ele ia fazer era manter a ordem, que não ia avançar, etc. A reunião ficou nisso e nós trabalhávamos com o máximo de ignorância possível dos fatos. A partir daí, evidentemente, cortaram-se os meus entendimentos, a minha fonte de informação, de ligação com o governador, e nós passamos a cuidar, já pela tarde, da fuga desorganizada, desesperada e individual, sem nenhum planejamento, sem nenhuma cobertura, cada um tentando salvar-se do seu jeito. E assim, o que se chamava de esquerda no Ceará, em Fortaleza, no dia 1º de abril, se dispersou. E vem aí a Rásia, que todo mundo conhece e que está na história. Para mim, a minha posição
precisa ser esclarecida. Eu havia sido eleito em 61 para a União Nacional dos Estudantes. Eu era vice-presidente da UNE. E, por essa razão, a UNE, naquele então, era uma fonte de poder real e respeitado. Eu participei de todas as negociações que ocorreram com o movimento popular e a presidência da República de 61 até 64. Esse era mais ou menos o meu papel na assessoria do governador Virgílio Tauro. E eu me lembro, e na minha leitura de hoje, que o golpe começou a ser tramado, se não antes, começou a ser tramado com a renúncia de Jânio Quadros. O objetivo do Jânio, confessado, está nas memórias do neto dele, Jânio Quadros Neto. Ele pretendia, como todo mundo sabe, estou molhando a água, dar um golpe e assumir plenos poderes. E esse golpe, porém, foi adiado para 64, com o fracasso do seu projeto. Como Rodolfo falou há pouco, uma falsa sensação, uma falsa esperança de crime. Esperava o Jânio, que com a sua renúncia, que impactou realmente todo mundo, eu vi pessoas chorando no Rio e em Fortaleza, ele contava com o cremismo, o pedido de retorno. Ele não era nem original. Ele tentava repetir o autogolpe, que virou retomada do poder, e negou. Bom, nós havíamos tomado, a nova diretoria assumiu em julho, e nós nos dividimos em dois corpos. Um foi para Brasília conversar com o presidente da República, e o outro ficou no Rio, e nós nos dividimos de novo para cada um regressar à sua cidade. Eu estou de volta no Rio de Janeiro, no dia 24 de agosto, no gabinete do ministro da Educação, despachando com ele os ofícios e as questões negociadas com o presidente da República. Estou nesse ínterim, quando eu dou por mim, o gabinete do ministro estava vazio, poucas pessoas passando correndo, depois o silêncio do vazio, até que finalmente chega um fulano qualquer, liga, faz uma ligação e se volta para mim e diz: o presidente Jânio renunciou. Eu estava com um companheiro, assessor da vice-presidência, companheiro Bruno Lúcio Manzolino, e, sem ter o que fazer, um olhando para o outro, nós descemos, hoje Palácio da Cultura, então sede do Ministério da Educação e Cultura, e quando chegamos embaixo, a Cinelândia e seus arredores já estavam cheios de populares gritando: Jânio sim, Lacerda não. Bom, não cabe agora aqui reconstruir o que foi esse período, mas vem a tentativa de golpe. No que não deu certo o golpe maquinado por Jânio, a tentativa de golpe levada a cabo pelos ministros militares. À frente deles, o general... Me fugiu o general Denis. Foram 2 anos de preparação do golpe final. Nas suas memórias, o general Denis diz que começou a conspiração no dia imediato da posse do Jango, a posse imposta pelo Levante Popular e, mesmo assim, negociada, com a transformação pro tempore do presidencialismo em parlamentarismo.
O general Cordeiro de Farias, nas suas memórias, diz que começou aí, ele foi afastado de função de comando, e diz que passou a ter, com as regalias de general, ele ficou conspirando até o dia 1º de abril de 64. Foi nesse quadro em que eu comecei em que eu recebi a ditadura. O que nos caracterizava, que é triste dizer, era desorganização, ao invés de organização, e uma carência muito grande de informação, de dados. Isso ocorreu tanto em 24 de agosto de 61, quando a UNE foi invadida por tropas do Lacerda, como também isso ocorreu na resistência ao golpe, que foi uma resistência poética, uma resistência mais de decepção, de dor. Me permitam colocar aqui uma questão histórica. Eu disse, no início, que quando eu cheguei na Faculdade de Direito, por volta de 8 ou 9 horas da manhã, do dia 1º, estavam os meus companheiros, os mais firmes, os mais avançados, comemorando o levante do general Mourão. Sobre isto, há um testemunho importantíssimo, pouco divulgado, pouco conhecido, do ex-ministro, ex-deputado Albino Afonso, que naquele então exercia o papel crucial das circunstâncias de líder do governo na Câmara dos Deputados. Conta em seu livro de memórias que, ao chegar em Brasília, ao chegar na Câmara, um dia em que ela deveria estar às moscas, ela estava repleta de deputados, de rodinhas, conversas, um clima totalmente diferente. Ele procura se informar e fica sabendo que, de fato, do levante do general Mourão. Procura então o líder do governo no Senado, explica o que estava ocorrendo. O líder do governo disse que não sabia de nada, ignorava tudo que lhe estava sendo narrado, e então os dois combinam que o líder do Senado ligasse para o presidente da República, dizendo que estava em Brasília, que estava aqui no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras. Isso foi feito. O Albino acompanhou a conversa, diz ele, acompanhou a conversa telefônica do líder com o presidente por uma extensão, e, em resumo, o líder conta a informação de que dispunha. O presidente, de início, contesta, diz que não há nada disso, que isso é a oposição querendo criar confusão, que as movimentações de tropa eram normais, eram exercícios. O senador insiste, aí ele chama o general Brasil. Em parênteses, o general Brasil era o chefe da Casa Militar. Era o homem, o general, apontado como o chefe do dispositivo militar do presidente da República. Ele tinha uma dificuldade, ele só podia trabalhar de manhã. Depois do almoço, como ele bebia muito guaraná, ele ficava totalmente inútil. O Jango, então, chama o general Brasil, diz a informação que tinha, e o general Brasil repete que não havia nada, que era movimentação de rotina. Segundo Albino, esse diálogo se deu por volta das 10 horas, 10h30 da manhã. Ele em Brasília e o presidente aqui no Rio, no Palácio das Laranjeiras. Por volta de X horas, eu não sei, uma hora X do dia, o general Castelo Branco, que coordenava as operações do golpe, manda 3 intermediários, um almirante, um brigadeiro e um general, cujos nomes o Albino não menciona, para negociar com o Jango o fim, digamos assim, das hostilidades e o encontro de um ponto
que não houvesse ruptura da unidade das Forças Armadas, etc. etc. O presidente recebe essa comissão, está discutindo com eles os termos levantados pelo general, eu não me lembro quem, pelo general que coordenava essa comissão, a proposta do general Castelo Branco, e nesse item, isso devia ser segundo ao mínimo entre 5h30 e 6h30 da tarde, quando entra na sala, entra no gabinete, o deputado, ou então ministro Abelardo Jurema, com um bilhete que entrega ao presidente, o presidente lê, aí se volta para os seus interlocutores e diz: olha, nós não temos mais nada que conversar, porque o general Mourão está marchando com suas tropas na direção da Guanabara. Eu registro esse fato. Note bem, né? O presidente foi informado, por um acaso, da conclusão do golpe das Forças Armadas já nas ruas. Eu cito esse fato, que eu achei importante, para nós termos a justa medida das nossas limitações, naquele então, para compreender as nossas limitações hoje. O projeto, o golpe de Estado, não foi um dia de sol, não foi um dia estrelado, em pleno verão, em pleno inverno. Foi uma coisa construída, trabalhada, com afinco, como foi trabalhado o processo do golpe que destitui Dilma Rousseff, eleva Michel Temer, torna inelegível o presidente Lula, transforma o presidente Lula em um presidiário e consegue primeira fase do seu projeto, que era pôr um capitão indisciplinado na presidência da República, em condições lamentáveis para a história do Exército Brasileiro, de comandar generais, brigadeiros e almirantes num processo de fascistização, de destruir o país, destruir as estruturas democráticas, destruir as instituições, que foi o processo. E não nos esqueçamos, começa de forma ostensiva, começa com o famoso Twitter do indisciplinado general Vilas Boas, então comandante do Exército, ditando ao Supremo, que naquele então estava de cócoras, que devia ser rejeitado, como foi rejeitado o habeas corpus requerido pela defesa de Lula. Aí começa, aí a história se consolida, o golpe se consolida, e nós passamos a viver esses tristes anos de 2016, de 2018, 2019, 2020. Aparentemente, nós já dele nos livramos. Recuperávamos a democracia como possível. O Lula recuperou a sua liberdade. Lula conquistou a presidência da República. Mas, mais do que isso, nós conseguimos, o povo brasileiro conseguiu impedir um golpe, mais um golpe. Nós precisamos ter isso sempre em mente e aproveitar esse 1º de abril, refletindo sobre 1964, não como um fato atípico. 64 foi é o coroamento do processo de direitização das Forças Armadas brasileiras, que passaram a intervir no processo histórico brasileiro. Elas intervêm desde 89. Nós tivemos os golpes de Floriano e do Marechal Deodoro,
tivemos os levantes de 22, 24, 25, tivemos a intentona de 35, tivemos a chamada Revolução, que não deu um tiro, a Revolução de 1930, tivemos o levante de 1932, tivemos o golpe de 37 e, finalmente, 61 e 64. A propósito do golpe de 37, é bom lembrar o fato que talvez não seja de domínio comum. O golpe de 37, vocês dois se lembram, foi dado em cima da denúncia da preparação de um golpe, da tentativa de golpe do Partido Comunista, dos comunistas. Isso foi o chamado, a justificativa do golpe foi dada com a divulgação, a descoberta, a apreensão desse documento pelas forças do Exército, do Estado-Maior do Exército, precisamente, e divulgado em seguida pelos grandes jornais. Esse documento chamava-se Plano Cohen, um plano falso, uma falsificação encomendada pelo general Góes Monteiro, então chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Brasileiras, e com Dutra, os controladores de toda a área militar do governo federal, e esse documento falso foi usado por Getúlio Vargas na justificativa do golpe de 87. O que eu quero dizer é que esse documento falso, o Plano Cohen, foi redigido pelo então capitão do Exército, servindo do Estado-Maior do Exército, o capitão Mourão. Esse capitão Mourão não foi expulso, não foi punido, e terminou general comandando tropas em Juiz de Fora. Paro aqui. É sensacional ver os fatos à luz da história, né? O que cada um estava fazendo antes, né? Eu acho que é muito boa, muito pertinente aí toda a sua rememoração desses momentos da história do Brasil que antecederam 64. Mas eu queria voltar para o dia 1º de abril. Você falou que logo que o povo começou a perceber o que efetivamente estava acontecendo, houve uma debandada. Quando você percebeu que aquilo era um golpe, vinha para ficar, e o que você fez? O que aconteceu com você, com as pessoas que estavam no seu entorno, nos dias imediatos ali ao do golpe? E o que você viu também, outras memórias desse dia? Voltando ao dia 1º, o momento de choque foi quando eu cheguei na faculdade de Direito e havia já aquela comemoração. As pessoas pensando que era o erro da direita que o nosso dispositivo militar iria demolir. Quando eu cheguei na casa do governador, vi que não se tratava nada disso, que era um golpe já vitorioso. E vi que o governador, que era sobrinho do Marechal Juarez Távora, um dos golpistas, que viria a ser ministro de Castelo Branco, eu vi ele cercado, ainda tentando salvar o seu mandato e pressionado pelo empresariado. Estavam comigo alguns políticos. Alguns políticos, funcionários do Estado, assessores, e uma delegação das chamadas forças produtoras do Ceará, o empresariado. Na primeira fase, no primeiro momento, eu quero registrar isso, no primeiro momento, olhando para a história, não com a clareza que eu tenho hoje, eu
pensava, vai ser mais um golpe, como foi aquele de 24 de agosto, como foi o de 55, etc. Aí um personagem ao meu lado, o então deputado Pontes Neto, disse, não, Amaral, isso vai ser coisa para 10, 15 anos. Ele quase acertou. Nós tivemos que conviver 21 anos. Aí há algumas questões de ordem pessoal. Havia uma direita, a direita do governador Vigílio Távora. E essa direita começou a campanha para a cassação do seu mandato. Estavam à frente disso coronéis de um quartel famoso no Ceará, o BC3, Batalhão de Caçadores 13. E havia, então, uma instigação na base, que a cada momento a presença militar ia se estendendo dentro, levantando seus tentáculos por toda a ordem administrativa e política. E os adversários políticos do governador, que também haviam aderido ao golpe. Aí sai um jornal, a primeira página do jornal O Estado, aparece uma fotografia em que estou eu e alguns parlamentares numa reunião de trabalhadores, numa reunião de camponeses, numa instituição católica de Fortaleza. Essa fotografia foi trabalhada, nós estávamos em homenagem aos camponeses, cada um com uma enxada, e foi transformado como um bloco que ia atacar as instituições. Isso foi para a primeira página do jornal O Estado. Era, evidentemente, ela não tinha nada a ver comigo, essa iniciativa, nós éramos, eu e as outras pessoas que aparecíamos nessa foto, como o deputado Moisés Pimentel, éramos utilizados para quebrar as pernas do governador. Eu saio de Fortaleza, eu vou para um determinado local em Fortaleza, e lá ocorrem duas coisas impactantes na minha vida. Três coisas. A primeira, eu estou assistindo à televisão quando aparece, não sei se fotos ou se filmagens, acho que fotos, do incêndio da Uni. O Uni sendo tocado a fogo. Foi um choque muito grande para mim, a minha ligação com o movimento estudantil. À noite, eu sabia que eu trabalhava com a ideia de ser preso, estou na casa de uma pessoa, quando ouço a casa ser cercada. A gente já conhecia o ruído daquelas motos bate-boot, já conhecia o ruído dos caminhões do batalhão de caçadores. Aí, quando bateram a porta, concluí que era para me recolher. Aí me apronto, me faço vestido de uma forma decente e ouço um diálogo mais ou menos assim. Camarada é atendido, quando que bateu a porta, aí toma um susto e diz, comandante, desculpe, eu não sabia que a casa era sua, mas nós recebemos informação de que o Amaral está aqui e viemos prendê-lo. Aí esse camarada, esse comandante, eu vou dizer quem é, logo em seguida, isso é verdade, mas não é aqui não. Ele morava num conjunto que tinha 3 casas iguais. Era aqui no vizinho. Ele passou o dia aí, eu ia ligar para vocês. Vão lá. A casa, como ele sabia, estava fechada. Então se despede e diz, olha, se voltar a aparecer aqui, eu aviso. Esse comandante era o chefe de gabinete do governador, comandante Pessoa, que teve a coragem desassombrada de me acolher. Bom,
A partir daí, eu não tinha mais nenhuma condição de ficar na casa dele e fiquei rodando com o peão. Cada dia dormia num canto, numa casa, depois no outro, no sítio. Aí ocorrem mais 2 episódios. Um deles chega numa casa onde eu estava, uma das últimas, uma das primeiras, chega o então deputado Aquiles Pérez Mota, com quem eu tinha não, em cujo escritório de advocacia eu perambulava. E um grande amigo meu, bom de direita, mas um grande amigo meu, que o Virgílio estava, que o governador estava numa situação muito difícil de sustentar-se, e lembrou-se que eu ainda era oficial de gabinete dele. E ele me trazia a manchete de outro jornal de Fortaleza, mais ou menos assim: comunista até no gabinete do governador. Esse comunista era o locutor que vos fala. Então me pede, eu pedi demissão. O que eu fiz, de certa forma, com pena com o que estava ocorrendo no país, mas muito feliz. Eu não poderia continuar, nessa. Eu tinha que cuidar da vida e da resistência. E nós já começávamos a pensar nesse então. Esse foi o quadro, os quadros marcantes desse. Estou falando em termos pessoais, eu não sei se interessa. Aí, essa casa onde eu estava ficou uma casa vulnerável. E tem coisas assim que ocorrem na vida, eu vou narrar isso, porque a coragem, a amizade, a fraternidade são raras, mas existem. Aí um amigo meu, aí um concílio em torno de mim, decide que eu tinha que sair de Fortaleza. Aí um amigo meu, um suplente de deputado que podia subir a qualquer momento, pega o seu dele, carro, e vai a todas as fronteiras de Fortaleza, todas as cancelas, como a gente chamava, para ver como é que estava o trânsito, e voltou com a informação de que por ali eu não poderia sair. Bom, aí tem uma história que a gente salta para eu contar a última, de ordem pessoal. Eu ainda estava no 4º, 5º ano da faculdade, e com o golpe, a faculdade passou a ser exigente com presença. Chegou um momento que eu não podia mais faltar. Aí eu voltei à tona, recebi recomendações de ser muito visto. A minha garantia de sobrevivência era ser visto. Volto à tona e volto à faculdade. Não fui reprovado por faltas. Por quê? A faculdade, para nos amarrar, acabou com aquela famoso livro de chamada e presença para utilizar o depósito de assinatura. Toda aula vinha o bedel com a folha e você assinava a sua presença com a sua assinatura. E no início de cada ano, você depositava na secretaria. Pois um amigo meu, nesse clima, um clima que é indescritível, né? E com 60 anos de distância, era um terrível clima. Imagine você viver num espaço que não tinha ar para você respirar, que não tinha ar para você respirar, que não tinha espaço para você caminhar. Era isso. Fortaleza, então, e um amigo meu, todo dia, assinava por mim essa lista de presença. Bom, são coisas assim, nos momentos mais difíceis, né, que aparecem os covardes, né,
e aparecem as pessoas de caráter, corajosas, que se arriscaram. Mas é isso, eu não, acho que as reminiscências pessoais não são importantes. Eu acho que são bem importantes, que você tem uma trajetória, tem a sua experiência, de alguma forma, ilustra, né, explica o que aconteceu. Você disse no início que quando aconteceu o golpe havia muita desorganização, que a esquerda está muito desorganizada. Naquele momento, você estava organizado? Você fazia parte de algum partido? Como é que foi a sua participação organizada antes do golpe e depois do golpe? Eu era do Partido Comunista e você me chama para contar um episódio ilustrativo disso aí. Mas, se você me permite, Leonor, eu vou fechar, apesar de ter reclamado das reminiscências, estou pensando nas pessoas que estão achando, bom, que aquele velho chato fala das coisas dele. Eu quero contar um episódio seguido ao que eu estava narrando. Vem a segunda onda contra nós todos da esquerda por o processo. Eu estava terminando a faculdade de Direito e fazendo filosofia. Aí fomos julgados e eu fui proibido de colar grau e meu nome foi proibido de aparecer nos convites em qualquer coisa. Então, eu me formei em turma nenhuma. Eu terminando o curso não estava, meu nome foi excluído, era proibido. Passam esses anos e os companheiros, naquele tempo, eu não sei como é hoje, já desde o quarto ano de Direito, você podia pedir uma licença de solicitador, que é um quase advogado, e poder advogar. Então, o que me sobrava fazer foi o que eu passei a fazer, porque aí nós abandonamos qualquer sorte, qualquer esperança de organização. Eu passei a advogar os presos políticos. E por isso, ou por aquilo, um dia eu estou saindo de um cinema, quando colegas meus de organização trazem a informação de que o partido dizia que eu não tinha mais condições de ficar em Fortaleza, condições de segurança física. Bom, eu entendi o recado. Como eu havia estado em 62 no Congresso Internacional de Estudantes em Praga, tinha mantido relações boas lá, e negociei com o partido o meu exílio. Foi tudo montado, tudo. A UE interferiu, os companheiros em Paris me asseguraram a matrícula do mestrado de economia, era o que apareceu, na Sorbonne. Eu vendi os meus cacarecos, vim para o Rio para preparar a minha saída. Mas, coisas da vida, vou revelar, não sei se devo revelar. Bom, minha então companheira, quando nós íamos sair, disse que não pretendia, tinha concordado com a ideia de saída, porque ela queria sair de Fortaleza, porque ela não queria ser eternamente a mulher do Amaral. Isso foi um impacto muito grande, terrível. Né? Eu estava muito fragilizado nessa época. A minha saída de Fortaleza foi muito difícil, em cima de um caminhão, em cima do caminhão, não, na mulher de um caminhão carregado de algodão que ia para São Paulo. Foi muito difícil, muito complicado. E o que resultou é que eu fiquei aqui,
estou feliz hoje, né, com a acolhida que essa terra maravilhosa que é o Rio de Janeiro me deu. Mas que ficou, vou responder, porque eu acho que também é muito ilustrativo, porque eu vou falar sobre os momentos da esquerda de pré-golpe. Eu só quero apenas lembrar, porque eu espero que jovens estejam me ouvindo, que nos últimos esforços para galvanizar o apoio da população, o presidente, as forças de esquerda, os comunistas, os católicos de esquerda, a Ação Popular, até os sindicatos, organizamos o famoso comício da Central do Brasil, comício do dia 13. Antes, um círculo pequeno, tivemos uma conversa com o Prestes, que a gente chamava naquela ocasião o velho. Bom, eu não vou repetir aqui, dizer qual era a importância dele na engrenagem. O fato é que o comício do dia 13 nos enganou muito. Mesmo as pessoas como eu, que eram descrentes da possibilidade de os generais darem um golpe para colocar os sargentos no poder, mesmo as pessoas como eu ficaram em dúvida, em dúvida sobre as possibilidades de sustentação do governo ou mesmo de avançar. E isso foi no dia 13. No dia 17, no dia 17 de março, portanto, entre 13 e 1º de abril, era o aniversário do Partido Comunista. E nós fomos comemorá-lo no 9º andar da ABI. Esse andar era como nós íamos comemorar? Com uma bela conferência do nosso chefe supremo, Prestes. Faz uma bela conferência, como sempre, e defende mais ou menos as seguintes teses. 1. Não havia a menor possibilidade de golpe de Estado no Brasil. 2. As Forças Armadas brasileiras vinham das camadas populares. 3. As Forças Armadas brasileiras eram legalistas. Isto estufou os nossos pulmões. Que alegria! Então, saímos felizes, porque íamos ao poder sem golpe de Estado para nos colocar na cadeia. Isto foi no dia 17 de março. No dia 18, Prestes repete esse discurso, uma grande concentração em São Paulo, do estado do Pacaembu. No dia 1º, ele estava fugindo com as suas famosas cadernetas. Por que isso é importante? Que mostra duas coisas decisivas em qualquer processo revolucionário. Pode ir em qualquer categoria. 1, nós não estávamos preparados nem para dar golpe, nem para resistir ao golpe. Não havia estrutura de Estado maior. Quer dizer, quando você se mete nisso, você tem que ver todas as possibilidades. Nós vimos todas as possibilidades, menos a de dar golpe ou menos de sofrer o golpe. E foi o desarranjo que ocorreu, a dispersão, e nessa brincadeira, algumas pessoas foram assassinadas, outras massacradas, e nós estamos hoje aí. Vamos daqui a dias, dia 1º de abril, rever isto e tentar contar os nossos mortos. Porque temos que acabar. Aproveito uma coisa que eu não gosto, essas cifras que a imprensa e nós, a esquerda, fazemos. Tantos mortos e X desaparecidos. Não há desaparecidos, há mortos. São tantos mortos e mortos. O meu amigo, Mário Alves, não está desaparecido, não. O que fizeram é entregar o seu corpo. Ele foi assassinado. Então, essas coisas precisam ser ditas. Eu acho importante o que vocês estão fazendo.
nós precisamos investir numa pedagogia. Nós precisamos ser didáticos, expondo. O Rodolfo fez a observação sobre a minha incursão histórica. Evidentemente, toda pessoa que tem qualquer leitura marxista, e eu tento ser marxista, sabe o papel da história. Nós precisamos reconstruir a história. Nós precisamos contar a história como ela se deu. Não é a história dos números, não é a história dos dados, não é a história das pessoas, não é a história das personalidades. É a história do processo social. Não há nada no processo social, no processo histórico, não há nada gratuito. Nós temos uma parte relevante na tragédia que levou a 1º de abril e que nos trouxe de 1º de abril até aqui. Ministro, ouvindo você falar, eu fiquei curiosa em saber como é que você virou comunista. Como é que foi essa sua trajetória até ingressar numa organização política como o Partido Comunista? Como é que foi a sua trajetória até a filiação? Essa trajetória foi mais ou menos longa. Eu sou de uma família tradicional, no Ceará, 2 famílias de latifúndio falido, latifundiários decadentes, mas, de um lado, uma família que pensava que continuava, senhora de Baracho Cutelo, continuava na Casa Grande, a família da minha mãe, e a do meu pai, procurador de justiça. E ambos as famílias, é um negócio que eu fico dias pensando, totalmente, todos reacionários. E com contradições históricas. O meu avô, Isaac Amaral, foi abolicionista, foi um dos líderes da abolição dos escravos do Ceará e depois do Amazonas. E a filharaça, toda escravagista, toda preconceituosa. Foi nessa fortaleza que eu nasci e que me criei. E até os 14 anos, a minha grande, o que parecia para mim como um sinal da liberdade, da democracia, era o brigadeiro Eduardo Gomes, era a UDN. E chega em 54, o meu círculo todo, se reúne em torno do Paulo Sarasate. Paulo Sarasate se transformaria no grande amigo meu, era candidato da UDN e um deputado que então nós poderíamos chamar de liberal, mas que naquela ocasião se chamava de democrata. Mas o importante é que ele ia competir, disputar as eleições do governo do Ceará com o Armando Falcão, que naquela época nós já estigmatizávamos como galinha verde, como integralista, como reacionário, como isso, como aquilo. E a campanha de 54, o Paulo Sarasate era apoiado pelo Partido Comunista, pelos comunistas do Ceará, que ofereciam um pouco de mão de obra na campanha eleitoral, na qual eu atuava de manhã, de tarde e de noite. Isso fez com que nós começássemos a atuar em comum. Neste processo, eu me aproximava do que se chamava de comunismo naquela época e me afastava pela questão religiosa. Eu não entendia. Eu era católico. Isso era uma contradição, a minha visão filosófica e a minha visão de mundo. Nisso, como a gente melhora, quando eu me afasto do catolicismo, eu começo a me aproximar de ideias mais concretas, da questão social,
mais de peso. Mesmo assim, quando eu estou saindo do colegial, eu ainda estou na UDN e fui presidente do departamento estudantil do Ceará. Na faculdade, se consolida a minha opção pela esquerda, já no primeiro disputa no diretório. E aí eu sou envolvido, ou me envolvo, no movimento estudantil. E isto eu estimo como 1960, 61, momento de maior ebulição estudantil, ebulição ideológica, ebulição política, e eu me envolvo na atuação crescente. E quando dei por mim, os preconceitos que eu tinha, derivados da questão religiosa, haviam desaparecido. Os preconceitos que eu tinha com a ideia de partido único haviam desaparecido. E eu estava já atuando ao lado dos comunistas. E, atuando ao lado dos comunistas, eu me tornei um. Assim, eu fui líder da Faculdade de Direito, líder da União Estadual dos Estudantes, e fui a UNE como candidato da esquerda do Nordeste a uma vice-presidência. Foi um processo quase que inevitável. Esse foi o caminho. Poderia ter sido outro, porque eu lia muito nessa época e a minha leitura predileta durante muito tempo, ao lado de Machado de Assis, eram os chamados autores nordestinos do ciclo das secas, que começaram a me apontar uma realidade que a estrutura familiar não enxergava. Aí é o tempo que eu me encontro com Graciliano Ramos, me encontro com Zé Lins do Rego, me encontro com José Américo. E no meio disso, cai nas minhas mãos uma obra que hoje eu não leria, a história de Luiz Carlos Prestes, escrita por Jorge Amado, que dá para nós. Ele tem um lado apaixonado, foi um livro de encomenda, mas mostra a história do Brasil num período muito importante, entre os anos 20 e os anos 30. Foi este o processo e que se consolida com a minha eleição na UNE e depois minha ida para o que se chamava então sessão juvenil. Quando terminou o mandato, nós fizemos uma viagem longa à Europa. Quando eu digo Europa, é fora a França, onde nós ficamos muito tempo, pelos chamados países como do leste europeu. Rodávamos aquilo tudo e no regresso eu comecei a me chocar com a direção do partido no Ceará. Continuo comunista, mas deixei de frequentar, de atuar como quadro do partido. Embora, quer dizer, do ponto de vista orgânico, embora as minhas posições não tivessem mudado. E ficava estranho para as pessoas. Eu não era da organização e tinha o ponto de vista da organização, e às vezes, nos debates, eu dirigia, inevitavelmente, a organização. Quando vem o golpe, eu me senti, já naquela fase que eu já descrevi, eu me senti na obrigação de ingressar do partido. Era o dever de todo democrata, naquele momento, fazer isso. E eu volto a me desentender da organização, não do projeto, da organização, no meu retorno definitivo para o Rio de Janeiro. Certas tarefas com as quais não concordava, e, fundamentalmente, a crítica que eu fazia ao partido no pré-64 e que se acentuaram como incompatíveis com o projeto revolucionário no pós-64, aquele período que segue ali. E eu, nesse transe,
adiro à construção do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, liderado pela figura extraordinária de brasileiro intelectual que era o Mário Alves, o Jacó Gorender. O Mário Alves era o que eu mais me aproximava, porque era o mais à esquerda, e estou me fugindo aqui o nome do companheiro que formava a trinca, um herói da resistência brasileira, um herói na Guerra da Espanha, um herói, o Maqui. Apolônio de Carvalho. Essa foi a segunda fase, e eu diria, não sei se é a segunda, a terceira, a décima, eu diria que foi a mais difícil da minha vida. Porque eu era um submarino, eu era um híbrido. Eu era ligado a uma organização que optava pela luta armada, e, ao mesmo tempo, eu tinha vida legal. Eu era professor, dava aulas em várias faculdades, era funcionário da Fundação Getúlio Vargas, e, no entanto, a minha prioridade era o CBR. E, no concorrer da vida, é muito fácil falar depois, né? O sonho do engenheiro é fazer o projeto da ponte depois que ela é erguida. O historiador, às vezes, também tem esses desvios. Chegou um momento que ficou claro que a nossa opção estava frustrada. Nós não estávamos aglutinando ninguém, nós não estávamos avançando. Ao contrário, todo dia nós perdíamos um quadro. Na véspera de ser assassinado, preso para ser assassinado, vou repetir, nas vésperas de ser preso para ser assassinado, pelos oficiais do Exército Brasileiro, trabalhando, lotados no quartel da Tijuca, no quartel da Polícia Militar da Tijuca, Mário Alves houve uma queda de um ponto e foi lá para casa, e nós conversávamos sobre isso. Eu puxei o assunto. Nós estávamos no final da linha. Ele concordava, mas dizia que não tinha possibilidade de retrocesso, porque ele se sentia moralmente muito comprometido com o pessoal, com os jovens principalmente, que ele havia atraído para a causa. 2 dias depois, isso do Rio, 2 dias depois ele cai, ele é preso, e todo mundo sabe, foi torturado, foi empalado. Não sei se os colegas sabem, que estão me ouvindo, o que é empalado. É pegar um cano, pegar um cabo de vassoura, introduzindo ânus até a garganta, depois de ter a pele raspada com escova de aço. E aí foi o fim dessa trajetória, ela se acaba mesmo aí. Eu quero lembrar dessa ocasião uma figura muito importante, que foi até quem me atraiu para o PCBR, meu colega de governo estadio no Ceará, o Aitan Miranda Cipaí, preso também, torturado. E vem, por sorte ou por azar, cresce a partir de um determinado momento. Ele não saberia precisar do ano. A campanha pela anistia, que empolgou este país. Era preciso que vocês um dia fizessem um programa para a gente rever, né, o que foi a campanha das diretas já, que preparou tudo que veio depois. Depois tivemos a campanha, a implosão, a tentativa que nós conseguimos de implodir o colégio eleitoral, que foi montado para eleger o Maluf, foi montado pela ditadura para eleger o Maluf. Nós revertemos, elegendo o Tancredo, mas dando posse ao Sarney. Outra história interessante, engraçada, desse país maluco. Vamos para aí. No período da ditadura, então, pelo que você conta, você conseguiu ficar o tempo todo no Brasil, ou saiu?
porque eu fiquei aqui. E mesmo, então, depois da morte, do assassinato dos dirigentes do PCBR, a sua atuação, como você tinha atuação legal, conseguiu prosseguiu? Contar um pouco sobre essa resistência, essa rede de resistência na legalidade. Mário Alves morreu em 70, depois a esquerda, mal ou bem, começou a se articular para fazer um trabalho que redundou, que teve como um dos efeitos a vitória eleitoral do MDB em 74, né? Então, um pouco da sua atuação nesse período aí. Bom, aí E como foi ficar no Brasil sendo um militante ou ex-militante de um grupo que havia atuado na resistência armada à ditadura? Bom, a primeira parte da resposta é a última parte da sua pergunta. Eu não lamento ter ficado, mas eu hoje não ficaria. Foi muito, muito difícil, muito ruim, muito doloroso, muito amargo aqueles tempos vividos aqui. Muito, muito, muito. Eu não reviveria. Acho que foi certo eu não ter viajado, ter ficado aqui, mas outra chance, outra tragédia dessa, eu não ficaria mais aqui. Mas agora eu quero fazer uma autocrítica. Nesse período em que se desmancha o PCBR pelo assassinato de seus dirigentes, Jacó e Apolônio sobreviveram, e a desarticulação dos outros partidos, das outras ações, das outras facções, o assassinato de Marighella e por aí vai. A linha do Partido Comunista muda e ele aponta para aquilo que antes nos afastava dele. A alternativa é, vamos chamar assim, democrático legal. É compor com as forças que aí estão. E é a partir dessa visão que surge o MDB. O que é que o MDB e o PCB sinalizavam? Não é possível enfrentar a ditadura de peito aberto. Nós não temos condições nem força para enfrentar as Forças Armadas. Mas é possível derrotá-la no plano da legalidade. Isso enseja a já referida luta pela anistia. A campanha pela anistia bateu muito na ditadura, feriu muito a ditadura. Depois a campanha pela implosão do colégio eleitoral, quando nós né, ampliamos muito o espectro com a candidatura do Tancredo, que era uma candidatura de composição, quando o candidato natural era o doutor Ulisses. Então, Tancredo consegue até atrair famosos quadros da direita. E não é sem razão, não foi um acaso que o vice-presidente do nosso candidato era o ex-presidente da Arena, José Sarney. Bom, essa transformação foi muito importante. Bom, aí nós conseguimos construir, ampliando. Nós perdemos profundidade, mas nós ganhamos caminho, ganhamos espaço. E nós devemos isso, de certa forma, ao então partidão, que já estava nos seus últimos momentos. O final de sua vida foi a sua degeneração. Ele cai nas mãos do Roberto Freire e se transforma num partido social
democrata de direita, desonrando a sigla, desonrando a sua história, desonrando o seu papel na democracia brasileira, que ele teve um papel importante, ele forneceu muitas vítimas ao processo histórico, mas a história foi essa, a história é essa, e nós terminamos confluindo para todos nós, terminamos em 89, confluindo para a candidatura de Lula. A campanha, do meu ponto de vista, foi a mais bonita da vida republicana, foi uma vitória política, embora não tenha sido uma vitória eleitoral, mas foi um avanço muito grande. Nós chegamos ao segundo turno. E aquilo mostrou, não que a esquerda pudesse alçar o poder, mas mostrou que as forças progressistas poderiam avançar. Isso foi confirmado, pois, na eleição e reeleição do Fernando Henrique, um liberal, e nos 2 mandatos seguidos do Lula. Foi um processo. Eu que estou falando essas coisas, porque tem pessoas que pensam que a história é um ponto, que a história é uma gota d'água, que a história é um vaso comunicante. A história é como uma onda, a onda do mar. Você vai ali para Copacabana, aí vem, principalmente de dias de ressaca, vem a onda que ela sobe. Mas quando ela sobe, já tem outra aqui subindo com ela. E quando ela cai, já tem outra aqui. E 1, 2, 3, 4 são apenas a mesma onda. O mesmo processo. E aí você vai acumulando forças, acumulando forças. Nós tivemos um baque, não só nós, a esquerda, tivemos um baque muito grande no último. Vocês pediram para eu falar sobre o 1º de abril, eu já estou falando aqui em processo recente. Não sei se eu respondi, Rodolfo. Você falou de ser um comunista sem partido, de continuar com aqueles ideais, e ter o marxismo-leninismo ou marxismo, enfim, alguns marxismos, como ferramenta de avaliação da realidade. Hoje, há vários, eu fico impressionado, vou às manifestações, eu fico impressionado com o número de agremiações, ou movimentos, ou sei lá como chamar, que se reivindica comunista, tem comunista do nome, tem, claro, o Partido Comunista do Brasil, tem o PCB também, que participam do processo eleitoral, mas tem eu não vou nem citar a sigla aqui, mas eu acho que há pelo menos uns 6 ou 8 outros grupos que usam a palavra comunista no nome, eu acho que muitos até com... Bom, não vou entrar nas discussões aí, mas muitos com avaliações de realidade que nem de longe se baseiam no marxismo, muito mesmo no marxismo-leninismo. O que é ser comunista hoje e como ser comunista hoje? É isso, não vou mais perguntar, porque talvez eu já comece a dar, não a resposta, mas a minha resposta. O que é ser comunista hoje? Bom, eu passo do ponto de partida que dificilmente você será comunista se você não tiver uma base filosófica e histórica. Você não pode se dizer comunista. É uma visão muito pessoal se você não for marxista. Embora você possa ser marxista sem ser comunista. Ser comunista hoje é apostar no processo histórico, se distanciando
é uma divergência que eu tenho, muitos colegas, se distanciando do determinismo histórico, que muitas vezes parece ao militante menos formado, mais ingênuo, algo parecido com o fatalismo. O que é que move os Marx e Engels tinham a pretensão de haver formulado um projeto científico. O materialismo histórico, para ambos, é uma formulação científica, a visão científica da história. Mas eu acho que a questão fundamental é o processo histórico. Você, a partir. Eu vou dizer o seguinte: independentemente do que ocorreu no leste europeu, eu seria comunista. Porque a questão não é, a questão é o humanismo, a questão não é você medir o nível de progresso de um país, da economia de um país. É você saber qual é o nível de exploração. É possível construir uma sociedade solidária? É possível. Se você não crê nisso, você não avança. É possível construir uma sociedade diferente dessa que nós estamos, por exemplo? É possível. É possível intervir no processo histórico? É possível. Agora, o comunismo toma partido. Não é mais só o partido do proletariado, dos trabalhadores. É o partido da vida. O capitalismo mostrou, no seu sucesso, a incompatibilidade desse regime com a vida. O capitalismo é, por natureza, predatório. Ele precisa exaurir ao máximo as fontes da natureza. Ele precisa exaurir ao máximo o petróleo, exaurir ao máximo o minério, exaurir ao máximo o meio ambiente. E nós estamos construindo, como estamos construindo no Brasil, sociedades exemplarmente nocivas, exemplarmente concentradoras de valor, concentradoras de renda. Nós temos uma das maiores desigualdades do mundo. Isso pode não dar, isso não vai dar certo. Pode ser que na minha geração, ou talvez da sua, a gente não resolva isso. Mas isso é um imperativo. É impossível a natureza, é impossível. O projeto capitalista de acumulação ele é incompatível com a defesa da natureza. É incompatível com a defesa da vida. É incompatível com o bem-estar. É incompatível com a vida. O capitalismo é o inimigo da vida, é o inimigo do bem-estar, é o inimigo da solidariedade. Agora, nós não vamos mudar essa sociedade, lamentavelmente, não vamos mudar essa sociedade da noite para o dia. Isso é um processo. Isso que é o difícil, porque, por incrível que pareça, os mais exigentes são os jovens, os mais apressados são os jovens. Nós não vamos resolver nenhum dos nossos problemas no curto prazo. O nosso grande papel, as duas coisas, o grande papel do Lula, que não é um homem de esquerda, foi reter com a sua eleição o avanço do fascismo, ou do proto-fascismo, ou da ultradireita, como você quiser. O nosso papel é sustentar isto. É difícil conviver com essa miséria, mas nós temos que conviver com o processo democrático. Eu acho que esta é a lição que a análise marxista da história oferece. Nós temos que ser democratas não por instrumento, não como instrumento de trabalho, não como instrumento, digamos, revolucionário, mas como necessidade, como convicção.
E esperar? Não sei se é esperar. Olha, a crise do capitalismo é insolvível. A crise que vive hoje os grandes mercados não tem solução. Nós estamos marchando. O que nós estamos construindo de pobreza no mundo, e aqui no Brasil, de forma particular, que nós somos os navegantes do capitalismo dependente, capitalismo atrasado, o que nós estamos construindo de pobres, de miseráveis, isso não vai conduzir a nenhuma forma de paz. Eu acho que nós da esquerda, nós temos que ter muita humildade e voltar a fazer o que nós há muito deixávamos de fazer. Organizar a sociedade, organizar os desvalidos, organizar os proletários que estão sobrando. E 2, travar este, não sei se é o crime ou se é o erro da esquerda brasileira, travar o debate ideológico, travar a discussão, discutir com a direita, discutir com os alienados, não ter medo do debate, ou fazer o debate, esclarecer, discutir, ter paciência. Nem todo mundo tem o mesmo nível de compreensão, mas nós não avançaremos se nós não conseguirmos a vitória ideológica. A vitória pelas armas, pela força, não precisa de discussão. Mas a nossa precisa de conquistar as grandes massas que são vítimas do regime e muitas vezes o apoiam pela ignorância. Muito bem. Ministro, logo na sua primeira resposta, o senhor nos fala de como a esquerda, os progressistas, enfim, o mundo democrático em 64 estava alienado da preparação do golpe, que, vendo de hoje, era mais ou menos evidente, e não só, quer dizer, até quando o golpe já estava em curso, como você falou logo no início, ficou houve aquela expectativa de que as coisas não fossem como estavam sendo. Essa falta de informação, essa alienação sobre a ação da extrema-direita, da direita, ela se repete hoje, de certa forma. O fato de novo, trazer o 8 de janeiro do ano passado, que estava anunciado ter ocorrido sob a ignorância do governo. Quer dizer, há um paralelo entre essas duas coisas. Que lições isso nos dá e que alertas isso traz para os democratas, para os progressistas de hoje? Uma, radical, é não ter ilusão de classe. 2, é que nós precisamos conhecer o adversário. 3, esse é o terceiro, conhecer profundamente o processo histórico brasileiro. Vou dizer uma coisa, lembrar, que eu sei que você sabe. A candidatura do Marechal Castelo Branco foi negociada com o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Castelo esteve no apartamento dele aqui no Rio e assumiu um compromisso que eu não sei qual foi, mas eles conversaram, eles negociaram. Eu estou me referindo a Juscelino Kubitschek de Oliveira, que seria em seguida cassado. Ilusão. Outra questão crucial foi muito ruim no processo histórico brasileiro, foi o suicídio. E eu não sei se foi do centro ou se foi da social-democracia, ou se foi de ambos.
esse suicídio e a destruição da social-democracia foi levado a cabo pelo candidato do PSDB em 2014. Eu estou muito raiva dele, que sempre esqueço o nome dele. O neto do Tancredo. Bom, o fim o fim Aécio Neves. Aécio Neves, o fim do centro tornou impossíveis negociações. Você, um quadro à esquerda, não pode negociar à esquerda, porque ela já é à esquerda. Um quadro de direita não tem como negociar com a direita. Ele não amplia se ele negocia com a direita. Isso destruiu o que restava de processo partidário, de ordem partidária. Nós já vimos a crise partidária vem de 1946. Nós ainda hoje, com exceção de 2 ou 3 partidos, nós temos organizações que não podem ser chamadas de partidos, à exceção dos 2 ou 3. Eu não quero nomear para não fazer injustiça a um ou outro. Nós perdemos, e isso abriu caminho para o que se chama hoje a polarização. E o meu medo, meu receio, é que essa polarização, que hoje nós chamamos aqui de direita e esquerda, com seus vários e diferentes protagonistas, venha amanhã repetir a polarização, ou, para usar a palavra menos em ordem, o bipartidarismo que reina nos Estados Unidos, que reina, desculpe a repetição do termo, na Inglaterra e em outros países. Esta é uma dificuldade da democracia formal. A democracia precisa de válvulas de escape. Hoje, não sei com quem a direita brasileira pode negociar mais, e nós da esquerda, nós estamos encantonados, estamos num canto, estamos no corner, conversando nós outros com nós outros, e muitos quadros se revelando incomodados com a capacidade do Lula de construir frentes amplíssimas. Olha o quadro do Lula, nosso quadro é um quadro dramático, condições internacionais desfavoráveis do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. Ninguém vai se surpreender se nós tivermos nova crise entre 1 ano, 2 anos no máximo. O mundo em guerra, o meio ambiente em guerra, sendo destruído. Há um quadro, 2 guerras em andamento, uma na Europa, que não conhecia mais nenhum conflito dessa ordem, e outro aqui no Oriente Médio, no Oriente, conhecido como panela de pressão, onde Israel, que é, na verdade, uma ocupação colonialista, é uma herança do colonialismo inglês, está destruindo a Palestina, está destruindo Gaza, está matando, é uma carnificina, covarde, porque não há conflito, porque não há exército oponente, há de um lado um exército poderoso e de outro miseráveis, famintos, pessoas com sede, com fome, sem abrigo, sem casa. É evidente que isso é a base da construção de uma crise que não nos deve surpreender. Nós sabemos que não houve até hoje uma transição de poder pacífica. Nós estamos vivendo quase o ápice da disputa entre o bloco americano, Estados Unidos e seus satélites da União Europeia, e o bloco chinês,
a Arásia. São 2 contendores que não estão ainda no palco, não estão ainda no ringue, mas já estão no vestuário. Eles já estão no vestiário se preparando. Então, é uma questão de avaliação de cálculo, de risco. Vale a pena os Estados Unidos correr o risco da expansão econômica e, portanto, militar da China daqui a mais 10, 20 anos, se ele perder a capacidade de superar a distância que vai se estabelecer? Então, nós estamos... E nós na periferia, nós não somos partícipes disso. Nós vamos pagar um preço qualquer. No Brasil, se o Brasil tivesse uma burguesia nacional, ele não tem, ele tem uma burguesia aqui instalada, um sistema financeiro ligado ao sistema financeiro internacional. Se nós tivéssemos aqui forças armadas nacionais, mas as nossas forças armadas têm o cérebro em Pentágono e o coração em Hollywood, nós poderíamos, como um grande país ao sul, ficarmos à margem dessa disputa que nós todos sabemos que vai haver. Pode ser do meu tempo, do seu tempo, do tempo de Joaquim ou de Manuel. Mas ela parece hoje inevitável. Uma colisão de 2 navios parece inevitável. Nós estamos esperando, braços cruzados, o que vai ocorrer. Se o Brasil tivesse autonomia política, estratégica, ele faria tudo para estar fora dessa disputa. Mas ele vai ser envolvido, evidentemente, vai ser envolvido e vai pagar um altíssimo preço. Porque é muito fácil. De certa forma, você pode saber como vai entrar no conflito, mas dificilmente você sabe como vai sair. Um quadro muito difícil do Brasil, e do mundo nos próximos 10 anos, e o nosso no mundo desses 10 anos. Muito difícil. Roberto Amaral, muito obrigado por sua participação nessa entrevista, nessa série de entrevistas que estamos fazendo aqui nessa produção especial sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. Agradecemos também o público que está acompanhando aqui esse trabalho, essa conversa, essas reflexões do nosso convidado, e lembramos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV. Você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, antes das despedidas, a gente devolve a palavra para o nosso entrevistado, para que dessa vez, sem perguntas, ele faça sua mensagem, mande sua fala para o pessoal que está com a gente e que seguirá com a gente pela internet afora. Roberto Amaral, muito obrigado. A palavra é sua. Muito obrigado. Tu também. Muito obrigado, Rodolfo. Muito obrigado. Eu quero também, em saída, agradecer aos eventuais ouvintes, teleouvintes, que estão me assistindo não por mim, mas pelo prestígio de Tutameia. Quero convidá-los a uma grande reflexão. O melhor que nós podemos fazer por este país, fazendo por nós também, é refletir. Precisamos refletir. Eu convido a todos nós a pormos em questão todas as nossas verdades. Não repetir, questionar. Precisamos questionar a nossa tragédia, precisamos questionar o nosso subdesenvolvimento, precisamos questionar a miséria da nossa classe dirigente, a permanência do passado como uma pedra que impede a chegada do futuro. Questionar, pensar e organizar-se. É melhor pensar errado do que não pensar, repetir.
principalmente, a coisa mais importante que nós podemos fazer conosco mesmo é ter dúvida. Vamos duvidar, vamos questionar, vamos propor, vamos sugerir. Aí nós teremos, quem sabe, construído um país com mais dores, mas um país mais feliz, um país em que menos gente morra de fome, um país em que menos gente seja analfabeta, em que menos gente esteja desempregada, em que a poluição seja menor, em que caia a depredação do meio ambiente, e que menos indígenas sejam assassinados pela grilagem dos grandes fazendeiros. Eu agradeço e dou um abraço a todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.